E, em segundo lugar, no vale, Deus mexe nas estruturas. Então, o que acontece naquele vale? Essa primeira parte é só para explicar o significado da visão. Mas o que está acontecendo naquele vale? No vale, Deus mexe nas estruturas. E esse processo de restauração acontece em duas etapas. E a primeira etapa é uma restauração parcial. Você pode ler comigo o versículo 6, que será projetado. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, a primeira parte da restauração, a primeira etapa, Deus está mexendo nas estruturas. Ossos, tendões, carne, pele, compõem a estrutura do corpo. E Deus manda o profeta profetizar aos ossos, dar ordem aos ossos. E ele começa a profetizar, e o texto diz que ele ouve um barulho. Os ossos começam a remexer. Aqueles ossos secos começam a bater um no outro. E começa a se encaixar, mas fica um monte de esqueleto, apenas o esqueleto. Mas ele começa a ver, e começa a aparecer tendões, carne e pele. Deus está mexendo na estrutura do corpo, porque é sobre essa estrutura que o nosso corpo se fundamenta. Então, profetizar é dizer o que vai acontecer a essa estrutura. E Deus está falando, profeta, profetiza a esses ossos secos. E aí eu fico imaginando o profeta Ezequiel obedecer, porque o texto diz, eu obedeci. Conforme a palavra do Senhor eu fiz, profetizar a ossos secos, profetizar onde não tem vida, profetizar onde não há esperança. Mas o significado que a gente pode entender, que no vale Deus mexe nas estruturas, antes de Deus seguir adiante, Ele começa a colocar as coisas no lugar, cada parte do corpo no seu lugar. Só que de esqueletos passou a ser cadáver, porque não havia espírito, não havia fôlego de vida. No versículo 8 ele diz, olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Mas se nós entendermos o processo de Deus, Deus não vai derramar do seu espírito num monte de osso seco. Deus não vai mandar que o espírito entre onde não há vida, onde só há bagunça e desordem. E Ele começa a mexer nas estruturas, porque não existe alma penada. Deus começa a mexer nas estruturas. Isso tem muito a dizer conosco. Porque muitas vezes nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, mas nós não estamos estruturados. Não queremos que Deus mexa nas nossas vidas. Não queremos que Deus mexa nas nossas estruturas. Não queremos mudar o nosso caráter. Não queremos abandonar os nossos pecados. Não queremos corrigir os nossos caminhos. Não permitimos que Deus haja na nossa vida. Então, o nosso modo de vida não é conforme o Senhor quer que a gente viva. Porque antes de receber o Espírito, Deus mexeu na estrutura. Antes do Senhor derramar do seu Espírito, deixe Ele mexer nas suas estruturas. Deixe Ele mexer no seu modo de vida. Deixe Ele trabalhar. Deixa Ele tratar, deixa Ele te libertar, amém? No vale, Deus mexe nas estruturas. Gênesis 2:7 é o texto inicial da Bíblia, maravilhoso. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus apenas soprou o fôlego de vida quando já existia uma estrutura organizada, cada coisa no seu lugar.
Então, Deus precisa mexer nas nossas estruturas. Nós precisamos deixar que Deus mexa nas nossas estruturas. Trabalhe na nossa vida. Nos corrija. Assim como o salmista diz: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. No vale, Deus mexe nas estruturas.